Falo a coisa rasgada, porque tem gente que não entende uma linguagem entre linhas. O mundo de hoje valoriza, exalta, aplaude e ensina a normatização do pecado. O pecado hoje ficou normal, é assim. Muitas pessoas falam de amor, mas não falam de família. Muitas pessoas defendem o amor livre, mas não defendem a instituição familiar. Meus irmãos, a igreja de Deus, nós que somos chamados a ser santos. As famílias que vieram para este acampamento aqui na Canção Nova, vocês não vieram aqui para descansar, vocês vieram aqui para lembrar quem vocês são e, redescobrindo a identidade familiar, voltar para suas casas de maneira nova, de maneira testemunhal, com o coração cheio do Espírito de Deus. São Paulo não nos chama à perfeição, ele nos chama à santidade. Mesmo imperfeitos, podemos ser santos. Antes de qualquer coisa, São Paulo lembra a comunidade de Corinto quem ela é. Ele não começa corrigindo, puxando a orelha, falando mal de quem morava lá na comunidade, não. Ele vai lembrar quem eles são. Ele começa pela identidade. Precisamos, meus irmãos, firmar a nossa identidade cristã católica. Papa Leão XIV tem firmado a identidade cristã católica. Ele diz certas coisas que, se ele fosse politicamente correto e para agradar a turma do mimimi, ele não diria jamais. E ele tem dito, e ele tem feito, e ele tem apontado caminhos. Visitando uma sinagoga, ali ele tirou o sapato em sinal de respeito, andou de meia, visitou lá aquele templo, mas quando chamaram-no à oração, ele agradeceu. Não, oração não, estou visitando. E os repórteres, que não perdem uma deixa, foram questioná-lo: mas Papa Leão, por que sua santidade não rezou na sinagoga? E ele, muito austero, mas firme, separou as coisas. E ele disse assim: eu prefiro muito mais rezar na igreja católica na frente do Santíssimo Sacramento. Mas curioso que vocês estão insistindo nessa pergunta. Fizeram a pergunta lá, estão repetindo aqui e certamente perguntarão de novo. Por que, meus irmãos, que as pessoas ficaram incomodadas com a resposta do Papa Leão? Que na cabecinha de muita gente tudo é a mesma coisa. E ele disse: não é. Para nós cristãos católicos não é tudo a mesma coisa. O mundo quer olhar para a sua família e dizer: tudo hoje é família, tudo é a mesma coisa, tanto faz o que você deixou de fazer, tanto faz o modo como você vive. E a palavra de Deus vai dizer: não, lembra-te quem tu és, volta à tua identidade. João Paulo II afirma que a família é santuário de vida, célula fundamental da sociedade, igreja doméstica, comunidade de vida e amor, onde se cultiva e se constrói a cultura do amor. Muitas pessoas falam de amor, mas não falam de família. Muitas pessoas defendem o amor livre, mas não defendem a instituição familiar. Meus irmãos, falo a coisa rasgada, porque tem gente que não entende uma linguagem entre linhas. O mundo de hoje valoriza, exalta, aplaude e ensina a normatização do pecado. O pecado hoje ficou normal, é assim. E nós que aqui estamos na Canção Nova, queremos dizer para o Brasil: nós não vivemos os valores do mundo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E mesmo no silêncio lá da sua casa, você pode testemunhar a identidade familiar, vivendo os valores e as virtudes cristãs. Nós ouvimos João Batista ensinando aos pais o maior serviço que a família pode fazer: eis o Cordeiro de Deus. Quando João vê Jesus, ele aponta para Jesus e diz: não olhem para mim, olhe para ele.
Eis o Cordeiro de Deus. João não aponta para si, não segura as pessoas para ele, ele aponta para Jesus. E o que é a missão principal da Canção Nova? Apontar para Jesus. Qual é a missão dos padres, leigos, pregadores? Apontar para Jesus. Os meios de comunicação católica, apontar para Jesus. Atenção, a maior missão de um pai, de uma mãe, de um casal, não é criar apenas filhos bem-sucedidos, mas filhos que saibam para onde olhar. A águia, principalmente aquela águia norte-americana, quando os filhotinhos nascem, ainda de madrugada, ela pega a cabecinha dos filhotes e coloca na beira do ninho, virado para onde o sol nasce, e as águiazinhas ficam lá. Quando o sol começa a nascer, com todo o seu esplendor, aquelas águias pequenininhas fecham os olhos e tentam sair. A mãe pega e coloca, e segura, e no outro dia repete, até que um dia elas olham para o sol e ele não ofusca a visão. É por isso que a águia faz. Elas são excelentes caçadoras, e se o alvo da águia está na frente do sol, como é o olho humano, o sol não nos deixará ver. Por isso que ela já treina a águia de pequenininha a olhar para o sol. Por isso que o olho da águia é laranja forte, aquele olho. Os pais precisam de pequenininho pegar os olhos dos seus filhos, apontando para o sol nascente, que é Jesus no Santíssimo Sacramento. É por isso que o ostensório que nós adoramos é em forma de sol. É o pai e a mãe águia, não ensinando os filhos a serem galinhas, a ficar ciscando, preso num galinheiro. Olha para o sol, meu filho, e voa alto. Eros cantava isso: eu posso ir muito além de onde estou, eu tenho asas como de águia. E o mundo hoje adora uma galinha, geração de galinhas. Para quem sabe ler um pingo e letra, literalmente. Se o papai e a mamãe não apontar o olho do teu filho para o sol que é Jesus Cristo, eles não serão quem nasceram para ser. João Batista aponta Jesus, e o papai e a mamãe precisam na sua família ser a seta que aponta Jesus. Nem sempre a família entende tudo. Nem sempre você que é papai e mamãe entende tudo. Eu que sou padre, quem disse que eu entendo tudo? Quem disse que eu sei tudo? Mas mesmo sem entender tudo, nós continuamos. João vai dizer: também eu não o conhecia, mas vi e dou testemunho. João Batista é humilde, ele reconhece: eu não sabia tudo, mas vi Deus agir. Quero me dirigir carinhosamente aos adolescentes que aqui estão, aos jovens que aqui estão. Como é bonito quando um adolescente, quando um jovem chega para o pai, chega para a mãe, chega para uma pessoa mais velha, chega para um professor e diz: eu não sei, me ensina. Eu não sei, me aponta o caminho. Eu não sei, me aconselha. A missão mais difícil dos pais hoje é a missão educativa, porque tudo que você fala com essa geração, eles têm a resposta na ponta da língua. Mas eu já sei. É porque sabem tanto que sofrem tanto. João está nos ensinando: eu não sei, eu não conhecia, mas eu quero saber e eu quero conhecer. Eu não sei se vocês viram, eu não vou também detonar a mulher aqui, que não é minha missão, mas tem coisa, meus irmãos, que é dose. É dose. Eu vi um vídeo de uma mãe filmando, indignada, porque ela estava num ônibus e a filha dela, uma menina de uns 9 anos, estava de pé, e nenhum adulto e nenhum idoso deu lugar para ela, e a mãe filmou achando ruim. Olha que absurdo, gente. A minha filha em pé no ônibus, esse tanto de gente sentada aqui, ninguém levanta, e sentado idosos, pessoas adultas, grávidas. Olha a inversão da coisa. Olha a inversão da coisa. Já educa de pequenininho a ser o imperador da casa, o seu pequeno reino, e João está ensinando o contrário. Eu não sei,
eu não conheço. Quantos pais dizem: ah, padre, mas no mundo de hoje é difícil educar, eu não sei educar, eu não sei responder tudo que ele pergunta. Até para mexer no celular as coisas inverteram. Antes o filho perguntava para o papai e para a mamãe: ô papai e mamãe, como é que faz? Hoje em dia é o contrário, o papai e a mamãe com o celular na mão perguntam para os filhos: como que é que faz? Mexe nisso aí. Mas os filhos precisam entender que aquilo que vocês têm hoje com muita facilidade, seus pais nasceram sem conhecer nada disso. Não porque eles não tinham, não existia. Agora estamos aí, já foi uma fala até preocupada do Papa Leão sobre a IA, inteligência artificial. Que aqui para nós, né, meus irmãos, o ser humano é mestre de estragar as coisas. Tudo que foi inventado com um fim bom, ele levou para algo de ruim. Santos Dumont tem uma frase, né? Que ele criou o avião para facilitar o deslocamento, para encurtar distâncias. Quando eles começaram a usar o avião para fazer bombardeio, ele disse: se eu soubesse que terminaria assim, era melhor não ter criado. O ser humano, ele estraga o que foi feito. Deus fez a criação, o ser humano estragou. O ser humano continua criando e outros estragando. A IA, para quem souber usar, será uma ferramenta maravilhosa de crescimento, de realização. Mas as pessoas já estão usando de maneira errada, criando vídeos irreais, notícias mentirosas. Antes era muito fácil você ver o que era computador e o que era realidade. Você pega um cachorro de 6 metros de altura tomando água numa represa. Alguém olhou e falou: padre, isso aqui é IA. Eu falei: meu filho, onde existe um cachorro de 6 metros de altura? Isso é computador. É verdade. Hoje em dia, eu estou lá em casa com a minha mãe vendo lá alguma reportagem. Ela pergunta: ô Christian, essa reportagem aqui é verdade ou é computador? Ou IA? Vai me dar aqui. Não sei. Leia os comentários. O comentário, gente, é IA. Tem gente: não, é verdade. Não, é IA. Não, é na minha cidade. Ah, mas não é mesmo. Meus irmãos, nós perdemos o senso do real. O que é real? Porque antes real é o que entrar pelos nossos sentidos. Hoje você está vendo e você pergunta: isso aqui é real ou não é? Não sei. Não vou entrar no assunto, vou apenas tocar no assunto. Ontem mesmo eu vi um vídeo da filha do Didi, Renata Aragão. Ela estava reclamando que a família dela, muitas vezes, o Didi é atacado por vídeos de IA, que não são verdadeiros, mas que eles criaram o vídeo e as pessoas começam a atacá-la como se ela tivesse colocado o Renato no asilo e deixado ele julgado. Isso nunca aconteceu. E ela que se refere agora a um outro vídeo que estão detonando o Didi como se ele fosse uma pessoa grosseira, sendo que o vídeo foi criado, não é real. As pessoas olham e dizem: mas é real, eu estou vendo o Didi aqui. E a família diz: não é o Renato. Meus irmãos, isso não acontece só com eles, isso pode acontecer com você, comigo. Isso pode acontecer nas nossas famílias. Você não sabe mais o que é e o que não é, o que é verdade, o que é mentira, o que é pecado, o que é santidade, o que eleva e o que abaixa. Por isso você, papai e mamãe, tem uma missão muito nobre. Aponta os olhos do teu filho para o caminho reto, para a verdade, e diga: este caminho, meu filho, pode seguir. É o teu pai que está te ensinando, é a sua mãe que está te ensinando. E eu e sua mãe não somos IA, nós somos bem reais. Estamos aqui em casa e te amamos, por isso te indicamos caminho. Se nós não tivermos uma família real, você vai ter uma família virtual. Daqui a pouco você olha para o seu filho, não vou também falar muita coisa, né? Porque o processo come solto. Mas como já aconteceu em Divinópolis e região, o filho passou numa faculdade por aí, ficou 1 ano sem vir em casa. Quando o filho voltou, os pais olharam e falaram: peraí, é o nosso filho ou é um fruto de IA? Mudou tudo. Mudou os valores, mudou o cabelo, cheio de ideologia, afastou da religião. Peraí, mas é o nosso filho ou é um produto de IA? É o tempo que nós vivemos. Por isso que o papai e a mamãe, num bom sentido da palavra, tem que ser um bom leão e uma boa leoa. São animais que estão na dele lá. Você não vai ver nenhum leão e leoa correndo atrás de vocês aqui na Canção Nova. Mas vai aonde eles estão quietos e vai mexer com a cria deles para você ver o que eles vão fazer com você. O pai e mãe precisa parar de ser esses bananas que estão sendo e se tornar guardiões dos seus filhos. A mulher, se precisar, seja uma leoa, e você, homem, seja um leão, mas defenda os seus filhos. Se os pais se levantarem, eles recuarão. Se as famílias se unirem, eles recuarão. Se nós rugirmos,
juntos, eles recuarão. O que nós não podemos é manter este silêncio de uma plateia que assiste as coisas acontecerem. E marido e mulher correndo juntos e falando para os filhos: corra também, meu filho, corra também. Eu vi um videozinho que eu achei simplesmente maravilhoso. E se vocês não sabem, eu vou contar agora. O leão ensinando o leãozinho a ser bravo. Você já viu o vídeo? Procure lá no YouTube. Leão ensinando os filhotes a serem bravos. O leãozinho dessa maninha. Os dentinhos, nem dentinho tem direito. Aí chega assim, e o pai olhando, isso aí. Aí o que o pai faz? Ele deixa o leãozinho morder o pai. O leãozinho tem força nenhuma naquela boquinha ainda, nem dente direito o animal tem. Aí quando o leãozinho vai com aquela boca banguela e morde o pai faz assim. E o leãozinho. Gente, você é o leão da sua casa. Você é a leoa da sua família. Ensine os seus filhos a serem firmes e fortes desde pequeno, porque se eles entrarem nessa geração que aí está, você terá grandes problemas daqui a poucos anos. O leão, ele ensina o filhotinho a notar que ele tem força, porque ele não vai brigar com os colegas, ele vai morder o pai. E o pai, ao invés de falar: ih, você não tem força nenhuma, essa mordida sua nem cócega faz. Não, ele faz cara de dor, passando coragem para o filho. Essas são, meus irmãos, as famílias que Deus espera que tenhamos. Famílias formadoras, famílias formativas, famílias fortes. Por que eles querem destruir a família? Porque famílias destruídas formarão uma sociedade fragmentada. E uma sociedade fragmentada, ela aceita qualquer coisa. A pessoa carente, ela aceita qualquer coisa. Pessoa que está morrendo afogada, que não sabe nadar, ela abraça jacaré achando que é toco. Tinha uma mulher tão carente, coitada, foi no restaurante, apaixonou pelo garçom. Aí a mãe dela perguntou: por que você apaixonou pelo garçom? Ah, porque ela era churrasco, vai passando aqueles rodízio. Aí eu estava lá na mesa sozinha, o garçom chegou e falou para mim assim: coração? Eu falei: ai, sim, olha a carência, né? Só tem um homem carente também, coitado. O homem estava tão carente e solitário que se apaixonou pela árvore de Natal. Aí alguém perguntou para ele: por que você apaixonou pela árvore de Natal? Aí ela piscou para mim, ficou piscando, eu gamei. Brincadeira à parte, vocês estão entendendo o que o padre está passando, não estão, senhores? Vocês são inteligentes. Eu estou passando de maneira cômica o que nós estamos sendo treinados para ser: pessoas fracas, carentes, dependentes, sem identidade familiar, para que sejamos massa de manobra. Aí vão cantar, né? Vida de gado, povo marcado. Mas povo feliz, é bobo até cair de costa. As famílias, meu filho, você não nasceu para ser gado marcado, você nasceu para ser leão que ruge. Você nasceu para defender a sua família, defender os seus filhos, colocar a boca no trombone, se posicionar. Se as famílias avançarem, eles recuarão. Por que esse pessoal está avançando tanto? Porque nós estamos recuando. As famílias precisam assumir aquilo que Deus fez no coração e na vida de cada um. O Senhor pede que você testemunhe o que você viu neste acampamento. Talvez você não saiba tudo, nem eu, mas nós podemos testemunhar o que nós vimos neste acampamento. Quantas graças nós vivemos aqui na Canção Nova. Eu procuro, pelo menos no tempo que eu tenho, estar o mais próximo a vocês. Vou na grade, fico aqui 1 hora, fui lá na loja Canção Nova, atendo atrás, estou no carro, o pessoal me chama para o carro, eu desço, e cada pessoa que chega é uma história maravilhosa que eu escuto. E eu gosto muito de história. Eles falam que é o padre das historinhas, mas as histórias melhores não é o padre que conta no microfone na pregação, é você que me conta com o seu testemunho. Cada pessoa que eu encontro nos corredores da Canção Nova é uma história que eu escuto. Aqui, padre, meu marido não tinha fé, hoje ele está na Canção Nova. A gente não podia engravidar, aqui está o meu neném. Padre, eu tive câncer, hoje eu estou curada. Padre, eu nunca fui na igreja, agora eu estou aqui. Histórias que se repetem, Deus realizando. Não guarde isso para você. É preciso testemunhar, é preciso contar e cessar da nossa família as brigas,
a implicância, o cinismo, a mentira, a inveja e a competição. Certa vez os discípulos, até os discípulos, estavam brigando. Sabiam, os discípulos brigavam, né? Mexer com esse povo não é fácil não, coitado de Jesus, viu? Era só 12 e brigavam ainda. Aí um dia estava discutindo, com a maritaca. Aí Jesus falou assim: nossa, desgaste, mais uma briga, nossa, deixa eu ir lá ver o que é. Aí Jesus chega e fala: ó, vocês estão conversando sobre o quê? Que eu vi que o papo está quente. Ah, Senhora, nós estávamos no caminho conversando sobre quem de nós é o maior. Lembram disso? Aí Jesus disse: olha, o mundo é assim, ele escraviza e as pessoas brigam para serem grandes, mas quem quiser ser grande, seja o servidor de todos. E aqui o segredo da frase: o mundo é assim, entre os poderosos é assim, mas entre vocês não deve ser assim. Padre, as famílias todas fazem, mas entre vocês não deve ser assim. Ah, padre, mas hoje Maria, todo mundo está fazendo isso, mas entre vocês não deve ser assim. Ah, padre, mas todo mundo educa os filhos assim, mas na sua casa não deve ser assim. Se vocês não tiverem uma família unida hoje, quem me garante que vocês serão unidos amanhã? Se você não consegue aparar as arestas de crianças pequenas que brigam, como que você vai criar amor entre elas quando forem jovens? Deixa eu contar uma historinha aqui, senão fica pesada a mensagem, não está relaxada. Tinha 2 irmãos que brigavam muito, sabe? Já eram adultos, mas brigaram a vida toda. Um irmão foi e apareceu sem barba. Aí o outro irmão falou com ele: mas qual é? Por que você tirou a barba? Falou que a minha barba era igual à sua. Aí eu vi o tanto que a minha barba era ridícula, olhando a sua. Aí eu fui e cortei a minha barba. O outro falou assim: olha que interessante, um dia eu tirei a minha barba. Aí eu olhei para sua cara, eu vi o tanto que a sua cara é ridícula. Aí eu deixei a barba para não parecer com você. Meu filho, para atacar alguém da família e para fazer essas comparações que ferem, nós temos a resposta na ponta. É na ponta da língua. A pessoa falou A, você já sabe como que você vai derrotá-la. Por que a nossa briga não é para valorizar o outro? Não para jogar gasolina, mas água no fogo. Por que nós fazemos questão de criar na nossa casa um ambiente de disputa, um ambiente difícil, um ambiente de não relacionamento? É preciso aprofundar nesses temas. O Espírito Santo, ele não veio só aqui no acampamento. No Evangelho nós ouvimos: vi o Espírito descer e permanecer. Repita comigo: o Espírito não visita Jesus, ele permanece com Jesus. Quem sentiu, meus irmãos, neste acampamento, o Espírito Santo? Graças a Deus. Aí termina o acampamento, você fala para o Espírito Santo assim: fica com Deus, Espírito Santo, fica aí na Canção Nova até janeiro. Não, ele não desceu para nos visitar. O Espírito Santo desceu para permanecer. E você voltando para a sua casa, o Espírito Santo vai conosco para continuar na nossa casa o que começamos aqui. O desafio não é sentir Deus aqui. O desafio não é sentir Deus aqui. É deixar Deus permanecer lá fora, no cotidiano. Porque você já viu na Canção Nova que é tudo muito bom? Você anda aqui: ei, oi, bom dia, boa tarde, ei meu irmão, ei, corre não, bem, fica aqui perto da mamãe, vai dar uma pregação, que maravilha. Acabou o acampamento, corre que eu te quebro. Corre que eu te quebro. Aí o marido: ô amor, o que é? Credo, amor, você estava tão carinhosa. Não, o acampamento acabou, voltamos ao normal. Não, gente, o que você aprendeu, o que a gente viveu, leve para a sua vida. O Espírito, ele começou uma obra e esta obra vai continuar. Diga: esta obra vai continuar. Este acampamento vai continuar. Lá na minha casa, lá na minha família. O acampamento pode até terminar aqui, mas a missão começa aqui.
Não é uma missa de término, é uma missa de envio, uma missa de missão. São Paulo termina dizendo: graça e paz. Diga para quem está do seu lado: graça e paz. Para o outro lado: graça e paz. Para quem está atrás de você: graça e paz. Quem não vive na graça de Deus não acha graça na vida. O pessoal diz assim: Padre Cristian é muito engraçado. É porque eu procuro viver na graça de Deus. Quem não acha na graça de Deus, você não vai achar graça na vida. Primeiro ponto: viva na graça de Deus. Segundo, seja um instrumento de paz. Que as pessoas fazem festa para você. Todo mundo ganha festa. Mas a minha pergunta é: a festa é quando você chega ou a festa é quando você sai? Minha mãe conta que a minha avó, mais nervosa, quando chegava uma visita que a minha avó não gostava muito, ela falava com a minha mãe: coloca uma vassoura atrás da porta. Lembra disso? Os antigos faziam isso. Hoje em dia, meu filho, você pode pôr vassoura, rodo, aspirador, o pessoal não vai embora não. Uai, padre, como que espanta o freguês? Desliga o Wi-Fi. Você cortou o Wi-Fi, eu vou embora. Não tem Wi-Fi? Vai com Deus, vai com Deus, né? Olha, vocês voltam para casas reais. Eu fico muito feliz, porque aqui na Canção Nova, vocês não conhecem os bastidores, mas eu me sinto muito livre aqui na Canção Nova. Eles não direcionam a minha fala em momento algum. Eles confiam: ó padre, o tema é esse, vai que é tua. Eu estou aqui com o microfone pregando o Brasil afora, ao vivo. Eles confiam na mensagem. E eles sabem como que o Padre Cristian prega. Porque eu acredito que vocês, como eu, nós temos vidas reais, com problemas reais, temos famílias reais. Então não adianta, meus irmãos, eu ficar no acampamento pregando família ideal, sendo que quando você sair daqui, não há ideal, há real. Então por isso que eu faço uma pregação na real, como eles dizem aí. Na real, cara. Por que na real? Porque nós temos conta para pagar. Você tem menino para educar, você fica doente, tem carro para manter, tem sonho para realizar, tem pessoas te esperando, tem o seu trabalho, tem a sua casa. Nós temos vidas reais e nós queremos trazer para este real o sobrenatural. Mas eu fico muito preocupado quando as pessoas já querem viver na terra o que nós viveremos um dia no céu. Aí a pessoa não quer trabalhar, ela não quer estudar, ela não quer se relacionar, ela não quer educar filho, ela não quer estar com o marido nem com a esposa. Eles ficam só no mundo da oração. Não reza, meu filho, que resolve. E eu fiquei muito feliz com a Canção Nova, quando eu estive aqui no acampamento de casais, recebi o tema que eles me enviaram, não fui eu que pedi, eles me enviaram, e preparei a pregação quando eu estava ainda em Divinópolis. A pregação era para os casais. Qual que foi o tema da pregação? Oração só não basta. Fiquei feliz com o tema, porque a oração é essencial. Na minha vida de padre, ai se eu não rezo, mas ai se eu só rezo. Tem muita coisa que eu tenho que fazer. E a pregação para os casais, que oração só não basta, eu trabalhei com eles o bom samaritano. Porque aquele homem cai na mão de assaltantes, passou um sacerdote. Eu vou rezar por você. Passou um fariseu. Se o sacerdote que não ajudou, eu também não vou ajudar não. Vou rezar por você também, Deus abençoe. Aí veio o samaritano, desce do seu animal, abraça, acolhe, óleo, vinho, leva para a hospedaria, 2 moedas. Para Jesus, a verdadeira oração é levantar os que estão caídos, a começar da sua família. Porque tem gente que quanto mais reza, pior fica. A coisa mais fácil é você iludir as pessoas da igreja. A coisa mais difícil é você ser igreja dentro da sua casa. E para Deus é a segunda que vale. É por isso, meus irmãos, que eu tento levar para os senhores uma pregação real. Porque nós precisamos orar. Claro que precisamos orar. Quantas vezes eu preguei aqui? Vida
vida de oração, oração diária, santo terço, leitura da palavra, adoração, confissão, missa dominical. Mas isso tem que nos levar a quê? A amar mais a nossa família. Vá à missa, meu filho, mas leve seus filhos para brincar no parque. Faça adoração, meu filho, mas cuide do emocional da tua mulher. Reze o terço, mas seja mais paciente com o seu marido. Leve a sua família para a igreja, mas saiam juntos para comer uma pizza. Saiam juntos para passar um dia diferente. Isso tudo é uma vida real, e que nós estamos saindo da Canção Nova com esta formação. Eu preciso buscar a Deus no alto, eu preciso amar a Deus, mas eu preciso amar os irmãos. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar a própria família que vê, é mentiroso, e a verdade não está nele. Voltamos para as nossas casas. Nós voltamos melhores, porque nós sabemos quem somos, para quem apontar e que caminho seguir. Tinha uma mulher, ela cantava na igreja. Todo domingo ela estava lá cantando. E o padre, que não sou eu não, sabe? Mas tinha uma missa maior. Ele pregava mais, sabe? A missa era maior. Aí esse padre um dia ficou doente. E foi um outro que celebrou a missa rápida. E a mulher chegou em casa mais cedo. A missa era 9, ela chegava geralmente 11h30. Era 10h15, a mulher chegou em casa. Atenção. Aí o marido falou com ela: "Ué, mulher, já chegou? A missa terminou mais cedo?" Ela olha e falou assim: "Engano seu, meu filho, é agora que vai começar." Amém? Esta missa, ela vai terminar, mas quando você chegar lá na sua casa, a sua família, os seus parentes vão perguntar assim: "E aí, esse ano a missa da Canção Nova foi mais cedo? Terminou mais cedo?" Você vai olhar para a sua vida e vai dizer: "Não, meu filho, é agora que vai começar. É agora que eu vou trazer para nossa casa tudo que eu recebi lá. É agora que eu vou viver aqui tudo que eu escutei lá. É agora que eu vou realizar aqui tudo que Deus fez lá." Porque terminada a missa, começa a missão. A Canção Nova, como eu já disse, é como se fosse um posto de gasolina. Nos encheu esses dias para que possamos nos desgastar em missão. Então diga para quem está do seu lado: terminada a missa, começa a missão. Quero finalizar com um poema que eu escrevi, chamado Enviados. Escrevi aqui para o nosso acampamento. E eu tentei resumir neste poema esses dias que estivemos juntos, e de maneira especial as pregações que eu tive a alegria de partilhar com vocês. Enviados é o nome do poema, porque não é missa final, é missa de envio. Vou ler o poema para vocês. Chegamos trazendo o peso dos dias, cansaços guardados, lutas vazias, mas Deus nos chamou, nos fez perceber que família é caminho para renascer. Neste acampamento para as famílias, não viemos buscar só emoção, viemos curar feridas antigas e reacender a chama do coração. Aqui choramos, aqui rezamos, aqui a esperança floresceu. Deus caminhou entre nossas histórias. O que estava morto reviveu. Na Canção Nova, ouvimos de novo que santidade começa no lar. Não é ausência de cruz na estrada, é força e fé para continuar. Agora o encontro chega ao fim, mas a missão vai começar. Voltamos para casas reais, com desafios reais para amar. Que cada casa se torne altar, que cada mesa seja comunhão, que nossas famílias cantem ao mundo a mais bela canção de salvação. Não saímos prontos, mas enviados, não perfeitos, mas cheios da graça, porque quem encontrou Deus em família nunca mais caminha sem esperança. Canção Nova para famílias que possam cantar
cantar uma canção nova, muito mais com o coração do que com os lábios. Espero, meus irmãos, que este breve poema possa ser o ladrilho que nos leva num caminho seguro para as nossas casas. Não estamos aqui só para viver o que aqui vivemos, mas para levar para a nossa casa o muito que aqui recebemos. Última historinha do acampamento. Obrigado. Última historinha, vou contar agora, do acampamento. Obrigado. Vou repetir aqui. Vou contar agora a última historinha do acampamento. Vocês são muito educados, muito gentis. Obrigado. Mas a história é o seguinte: amor é língua, egoísmo é dente. Eu já vi muita gente banguela, mas nunca vi ninguém sem língua. A língua dura mais que o dente. Seja maleável como a língua e não rígido como os dentes. E tem gente que sobe na autoridade, né? Tinha um capitão num navio enorme. Ele estava lá, todo elegante. Alguém falou: capitão, 2 luzes na frente. O capitão olhou e falou assim: mande sinais para ele, para aquele navio virar 10 graus a norte. Mandaram o sinal para ele: vire 10 graus a norte. O de lá mandou sinal: vocês virem 10 graus a sul. Mande de novo. Nós não vamos virar não, eles vão virar 10 graus à direita. Veio a resposta: acho melhor vocês virarem 10 graus à esquerda. Fale com ele que eu sou um capitão da alta fragata. Eu sou uma autoridade militar. Fale com ele quem eu sou e mande ele virar 10 graus à direita, que nós já estamos perto dele. Aí respondeu a mensagem: você é um comandante? Eu sou um marinheiro, não tem estrela nenhuma, eu sou primeira classe. Agora eu acho melhor o senhor virar, porque eu não sou um navio, eu sou o farol. E o capitão: vira o navio. Sabe o que tem gente fazendo hoje? Não, vamos com tudo. E depois que se arrebentam, ficam sendo vítimas da vida. Eles escolheram não mudar a rota. Famílias que vieram na Canção Nova, saiam daqui e mudem a rota. Não continuem vivendo como vocês estavam antes do acampamento. É preciso mudar a rota. Aquele marinheiro pediu para o comandante, e Deus pede a cada um de nós: vamos pegar outros caminhos. Vocês não estão prontos, mas serão enviados, não perfeitos, mas cheios da graça. E que cada família aqui reunida possa ter alguém na sua cidade que, apontando para a sua casa, diga: ali mora uma família diferente, ali mora Deus. Este é o meu desejo de coração para todas as famílias que vieram para este acampamento. Que as pessoas apontem para a sua casa e digam: ali mora Deus. Enquanto houver alguém que lute pela família, haverá futuro para a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E não existe nação forte onde não existe uma família forte. Onde que tudo começa? Onde que tudo começa? Tem gente que não aprendeu isso até hoje, meu irmão. A pessoa só fica pensando besteira. A pessoa olha no espelho e pergunta para o espelho assim: espelho, espelho meu, existe alguém que tem mais defeitos do que eu? Uma mente limitante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias, e permanecei para sempre. Eu gosto muito do final desta oração, que fala assim: e renovareis. Mas não é só a face da terra que tem que ser renovado. Deus quer renovar a nossa
face. Deus quer tirar a sua tristeza, o seu pranto, a sua dor, para que você seja uma pessoa feliz. No momento do nosso exercício, se você permitir isso, porque eu não posso entrar dentro do seu coração, eu posso, isso eu te garanto, ajudar você a fazer hoje uma ressignificação do passado. Isso eu posso fazer, e se você se permitir, acontecerá. Mas se você ficar apenas um espectador, você verá os outros e não vai acontecer nada para você. Hoje à tarde eu reservo a quarta tarde, sempre para rezar, para preparar essa pregação. E eu fui pesquisar quais são os sentimentos ou emoções negativas de um passado traumático. Eu falei, eu vou fazer a lista, isso aí eu sei. Eu consegui encontrar 12 sentimentos negativos. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu encontrei nada mais e nada menos do que 125 emoções negativas que o passado pode colocar dentro de você. E no momento do exercício, nós vamos desapegar de todas elas. Amém? Você veio aqui não foi para isso? Você não veio para jogar fora o seu lixo emocional? Então são 125 trouxinhas de lixo que podem estar espalhadas aí no meio de nós. Uns com lixo demais, outros um pouco menos, mas todos nós temos coisas dentro de nós para mandar embora. Como libertar-se das angústias do passado? Eu gosto muito de música, eu acho a música mágica. Acho que a maior invenção do ser humano foi a música. Equilibrar voz, instrumentos variados, acorde, melodia, harmonia, é fantástica. E a música, além de tudo, ela nos desperta emoções. É por isso que no momento do exercício, o exercício é todo com música, porque o que a música vai despertar dentro de você, com a minha voz eu consigo ir fazendo a ressignificação do seu passado. Então vamos começar com uma bela canção, Tocando em Frente, de Almir Sater, porque nessa letra está o que nós viemos fazer aqui esta noite. Ando devagar porque já tive pressa, levo este sorriso porque já chorei demais. Fez uma ressignificação do passado. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Todo mundo ama, um dia todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um de nós compõe a sua história. A história que você conta para si mesmo, a seu respeito, ela se torna realidade. Repita comigo: cada um de nós compõe a sua história. Eu carrego em mim o dom de ser capaz, de ser feliz. Fala para quem está do seu lado: você é capaz. Você nasceu para ser feliz. Cada um de nós compõe a sua história. Vamos repetir isso. Cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, você veio essa noite aqui para aprender uma coisa. Se você aprender isso que eu vou dizer agora, valeu você ter vindo aqui. Você não é vítima do seu passado. Isso você colocou na sua cabeça, ou alguém colocou esse besteirol na sua cabeça. Você constrói a sua história. Você compõe a sua história. Nós temos que parar de ficar arrumando desculpas para nossa infelicidade, de ficar julgando a causa da nossa infelicidade em pessoas, em situações e em coisas. Hoje você é chamado a mudar de vida com uma frase só. Uma frase só pode mudar a sua vida hoje.
ao invés de você falar assim: eu sou infeliz por causa de, você vai dizer a partir de hoje: eu sou feliz apesar de. É uma mudança de palavra, mas que traz uma vida escondida. Quando você diz eu sou infeliz por causa de, você está se colocando como vítima, e a história que você compõe é uma história de vítima, e as pessoas vão te tratar como vítima, e você vai se sentir vítima, e você nunca vai se sentir realizado. A sua mente, neste caso, ela é limitante, ela luta contra você. Mas se você diz eu sou feliz apesar de, você está relativizando o seu passado e você está potencializando o seu presente para construir no aqui e no agora um futuro melhor, um futuro maior. Não interessa o que eles fizeram com você no passado, interessa o que você quer fazer com aquilo que eles fizeram com você. Cada um de nós compõe a sua história, e essa história é composta de duas coisas: fatos marcantes positivamente, fatos marcantes negativamente. É você que vai compondo a sua história. Não sei se você lembra, eu me lembro disso, pode parecer que é mentira, mas eu me lembro disso, ainda pequenino no jardim, quando a professora pedia para a gente levar revistas. Aí nós levávamos aquele bolo de revista, ela pedia para recortar as figuras que nós achávamos legais, aí a gente rasgava umas, recortava as outras, aí ela falava: joga agora o resto fora, agora nós vamos fazer uma colagem. Ela dava para cada um uma folha. Hoje em dia os meninos têm cola de bastão, né? Na minha época era uma vasilhinha de grude. Aí você tinha um pincel, passava no grude, passava na figura, e você ia compondo aquela folha. E no final cada um compunha do seu gosto. Uns colocavam super-heróis, as moças colocavam ursinhos carinhosos, uns colocavam a Mônica com cebolinha. Cada um compunha a sua folha, e nós olhávamos a folha do outro, e todas eram bonitas, porque eram diferentes, eram únicas. Ninguém conseguia fazer uma colagem igual ao outro. O triste da história é quando alguém olhava a sua colagem e olhava a colagem do outro e falava: eu queria ser isso, eu queria ter feito essa. E isso acontece na nossa vida de adulto. Quando você faz uma colagem, você não faz colagem de recorte de revista, você faz colagem dos acontecimentos que te marcaram, positivos e negativos. Mas a colagem, quem faz é você. Tem gente que tem uma facilidade para fazer uma colagem trágica. Você olha para o rosto, não estou falando mal de você, eu estou sacudindo você, porque eu vou ajudar você a sair daqui diferente. Você olha para a cara de certas pessoas, elas têm rosto de missa de sétimo dia. O rosto da pessoa já é um rosto de vítima. Cada um compõe a sua história, cada um leva dentro de si o dom de ser capaz e de ser. Você escolheu ser vítima, você escolheu ser a coitada, você escolheu ser o último, e a colagem que você vai fazendo, ela vai se mostrando traumática. E quando você olha a colagem da sua história, você é a história que você conta. Abra o ouvido, abra o coração e receba isso. Você não é os fatos do seu passado, você é a história que você conta. Não interessa o seu passado, interessa o que você conta do seu passado para si mesmo. Interessa a história que você compõe, e você tem que saber que você é capaz e que você é feliz. Nós não podemos condicionar a nossa vida com aquilo de ruim que nos aconteceu. Acontece padrões de vitimização e dificuldades de iniciar coisas novas. A pessoa se define como passado. Eu era feliz? Vamos mudar isso aí? Vamos mudar isso aí? Nunca você vai dizer eu era feliz e não sabia. Não, você vai dizer eu sei, eu sou feliz
e capaz. Vamos repetir isso? A frase certa é: eu sei, eu sou feliz e sou capaz. Eu sei. O quê? Ah, Padre, mas o Senhor não conhece a minha história. Cada um compõe a sua. Não importa o que te aconteceu, importa o que você vai colar no mural da sua vida. Importa os fatos marcantes que você quer se lembrar. Você quer se lembrar de um passado que te potencializa, ou você quer lembrar de um passado que te limita? Eu gosto muito das pessoas que têm esperança. Eu tenho muita esperança em 2017. Quem tem? Mas a sua esperança vem do verbo esperar? Porque se for, vai ser uma pindaíba como foram os anteriores. A esperança que você tem que ter não é do verbo esperar, porque esperar não faz história. Quem compõe a sua história nunca fica esperando. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Agora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse verbo esperar é não, quero que você tenha esperança, porque o verbo de esperança não vem de esperar. Espera vem de esperar. Esperança vem de esperançar. E o verbo esperançar significa movimento, significa mola, significa aquilo que me joga para frente. Quem tem esperança não fica quieto. Quem tem esperança não fica esperando. Quem tem esperança se move, e ele usa as coisas traumáticas para me julgar para um futuro melhor. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso viver hoje de maneira nova, construindo um futuro melhor. Existe uma possibilidade de mudar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Eu não quero mudar só o seu passado, eu quero influenciar positivamente o seu presente. Eu quero que você tenha um futuro grande. Se você quer ter um futuro pequeno, é porque você vê o seu passado pequeno e você tem vivido um presente pequeno. A memória nos traz o passado. O que nos traz o passado? Memória. Eu não posso mudar o meu passado. Amém? Coloquei lá no Face. Passado não se muda, não se altera, não se apaga, não se deleta. Passado se aceita. Aceite o seu passado. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar o significado do meu passado. Olhar para o meu passado de maneira nobre. Olhar para o meu passado e saber que a minha história, ela é a minha história, e por ser minha, tem valor. Se você não gosta da sua história, me desculpe, você não gosta de você. E se você não gosta de você, as pessoas também não vão gostar. Viu como que uma coisa puxa a outra? Você sente que ninguém gosta de você, porque você não gosta de você, porque você não gosta do seu. Mas padre, como que eu vou gostar do meu passado? Você não precisa gostar do seu passado, mas você tem que buscar no seu passado as lições para o seu presente. Você tem que buscar no seu passado aquilo que te aconteceu, e que se você fosse uma pessoa fraca, o seu passado já tinha acabado com você. Eu não conheço você assim, tete a tete, mas vai você me contar a tua história. Quanta coisa difícil você já passou, ou não? Quanta situação traumática você já enfrentou, ou não? Mas você está aqui, não está? Você está vivo, não está? Está respirando, não está? Você tem sonho, não tem? Ou seja, por mais difícil que foi o seu passado, você se mostrou superior. Você se mostrou capaz de compor uma nova história, de compor uma história de capacidade e não de limitação. Cada um compõe a sua história. Uns compõem com capacidades, outros compõem com limitações. Se você olha para o seu passado e você se capacita lá, você é feliz aqui. Se você se limita lá, você é infeliz aqui. E para
de dar desculpa. Quando você culpa os outros pela sua infelicidade, você está dando desculpa. Só há um culpado para a tua alegria e para a tua felicidade: você. Cada um compõe. Ninguém compõe a sua história, é você que compõe a sua história. Padre, mas o que me aconteceu? Não interessa o que te aconteceu, interessa o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. Você não era livre para aquilo que te aconteceu, mas você é livre para mudar o significado daquilo que te aconteceu. Quando você é uma pessoa equilibrada emocionalmente, a sua atitude é positiva. Quando você é desequilibrado emocionalmente, o seu pensamento é negativo. Eu vou perguntar e você responde alto: o que você quer? Atitude positiva ou pensamento negativo? Você viu que eu não falei atitude negativa e atitude positiva. Pensamento positivo, pensamento negativo. Não, a atitude tem que ser positiva. O pensamento não pode ser negativo. Porque se o pensamento for negativo, a atitude ela Fala assim, ó, para quem está do seu lado, e aperta. Esse aqui chama botãozinho da alegria. Quando você aperta, a pessoa ri. Aperta esse botãozinho que está do seu lado e fala: tudo começa aí. Aperta o botão da alegria. Tudo começa aí. Aprendeu? Onde que tudo começa? Onde que tudo começa? Tem gente que não aprendeu isso até hoje, meu irmão. A pessoa só fica pensando besteira. A pessoa olha no espelho e pergunta para o espelho assim: espelho, espelho meu, existe alguém que tem mais defeitos do que eu? Uma mente limitante, uma vida pequena, sonhos que não se realizam. Tudo começa aqui. Eu posso mudar a minha vida mudando o meu passado. Toda mudança verdadeira, ela não começa aqui, ela começa no meu passado. Por quê, padre? Porque o passado não existe mais, mas ele se faz real na sua memória. Então você tem que mudar o modo de lembrar do seu passado, alterando o significado do passado. Passado. Eu dou um impacto positivo no meu presente, e o meu presente para o futuro. Você entendeu por que hoje nós vamos te libertar de tudo negativo do seu passado? Que quando você se liberta do passado, isso tem um impacto no seu presente, e você começa a construir um futuro diferente. Eu queria ter a possibilidade. Deus sabe o que eu estou falando, na verdade. Vocês vão achar: isso aí o padre vai fazer gracinha. Não é. Deus sabe o meu coração. Estou falando na presença dele, e eu não brinco com as coisas de Deus. Deus sabe que eu tinha o desejo de atender cada um de vocês em particular, fazer com você uma terapia espiritual, fazer com você um coaching de ressignificação do seu passado. Eu e você numa sala, 1 hora, só nós dois. É um sonho meu e deve ser um sonho de alguns aí, mas que não vai se realizar, porque são muitos, e a cada dia que passa, graças a Deus, são mais. E quem dera que fosse aqui na nossa paróquia, na nossa cidade, no nosso estado. É muito. Então eu não tenho como fazer isso mais, mas eu uso desse DVD que você está assistindo, você que me acompanha no YouTube, você que está aqui. É como se estivesse eu e você. O que eu falaria para você no meu escritório é o que eu estou falando aqui para todo mundo. Esta é a base do meu pensamento. Eu não posso mudar o seu passado, mas eu posso mudar a sua visão a respeito do seu passado. Repita: o passado enquanto fato não existe. Vocês entendem isso? Por que não existe enquanto fato? Porque este fato passou, por isso que leva o nome de... Está claro o negócio aí. Mas se ele não existe como fato, ele existe enquanto memória, enquanto ideia, enquanto lembrança. Se eu não posso mudar o passado porque ele já passou, eu posso mudar as minhas emoções, eu posso mudar o meu olhar.
Quando você faz do seu passado julgamentos positivos, você aprende com o que te aconteceu. Quando você faz julgamentos negativos, você torna o seu passado prejudicial. Olha para cá, isso aqui é muito importante, muito importante. Isso aqui é um gatilho, só para a gente aprofundar e começarmos o exercício. Tudo que te aconteceu, vou devagar, tudo que já te aconteceu, do dia que você nasceu até hoje, todos os acontecimentos, eles são neutros. Eles não são nem positivos e nem negativos. Eles são neutros. Eles são acontecimentos. Eles são fatos. É o seu olhar e a sua experiência de vida e a história que você compõe. Quando você olha para o que te aconteceu, você coloca ali positivo ou negativo. O fato, ele não traz em si uma carga pronta. Nós aqui relemos o fato e atribuímos-lhe positividade ou negatividade. Posso dar um exemplo pequeno? Tem gente que fica falando para mim quando tem atendimento, quando consegue: padre, eu sou uma pessoa infeliz porque a minha mãe não me queria. Primeira coisa a mudar é a frase: eu sou uma pessoa feliz, apesar da minha mãe não me querer. Quando a pessoa me diz que ela é infeliz porque a mãe dela não queria, eu digo para a pessoa: então vamos chorar nós dois, que a minha também não me queria. Uai, padre, sua mãe não te queria? Não, ela queria um neném, ela queria um bebê. Tanto que quando ela descobriu que estava grávida, ela não sabia se era menino ou se era menina. Ela queria um neném. Mas quem me quis, homem, padre, pregador, foi Deus. Então a sua mãe, se você não sabe, ela não te queria. Ela queria uma criança, um neném. Depois ela descobriu que era homem ou que era mulher. Aí depois que ela descobriu que ela pensou no nome. Aí que você nasceu, que ela viu o rosto. Aí começou a tua história. Mas antes da tua mãe saber se você era homem ou mulher, antes da tua mãe te dar um nome, Deus já te conhecia. Deus já sabia o teu nome. Deus já conhecia o teu rosto. Por isso que você tem que saber, a sua mãe queria um filho, quem queria você foi Deus. E quando você sabe disso, você tem que ser feliz. Você tem que compor uma história capacitadora, porque no útero de minha mãe, indiferente se ela me queria ou não me queria, eu estava ali porque Deus me queria e Ele me fez capaz, e por isso eu sou feliz, independente da minha história. Atendi uma mulher traumatizada porque a sua mãe a tentou matar com uma agulha de tricô. Graças a Deus a mãe não conseguiu. Essa criança veio à luz. Hoje, depois de um aconselhamento, isso tem anos, nem sabia desse negócio de coach ainda, mas fiz um aconselhamento, uma oração de cura interior. Hoje ela está casada e ela fez uma ressignificação de passado. Eu não sabia essa expressão ainda, mas foi isso que ela fez. Ela tinha duas escolhas. Olha para cá. Qual era a escolha? Primeira: por que você está chorando? Minha mãe não me queria, ela queria me matar com uma agulha de tricô. É um fato traumático, é algo grave. O que ela escolheu? Ela olhou para o passado e contemplou a mãe insuficiente que ela teve, uma mãe que não a queria. O que ela fez? Ela mudou a sua história. Eu vou ser o que a minha mãe não foi. Hoje ela é uma mãe dedicada, uma mãe presente, uma mãe carinhosa, que participa de tudo da vida dos filhos. Ela poderia dizer o seguinte: eu sou uma mulher infeliz por causa da minha mãe que tentou me matar com uma agulha de tricô.
Hoje ela diz diferente. Eu sou feliz, apesar da minha mãe ter querido me matar. Hoje eu sou para as minhas filhas o que minha mãe não foi para mim. Eu sou capaz, eu sou feliz, eu componho a minha história. Não foi a minha mãe que tentou me matar com uma agulha de tricô que vai compor a minha história. Quem compõe a minha história sou eu. E a vida me mostrou que eu sou capaz e que hoje eu sou uma mulher livre e feliz. Quem é que quer ser uma pessoa livre e feliz? Na internet. Você está aprendendo essa noite que não é o seu passado que compõe a sua história, é você. Não são os seus sentimentos que compõem a sua história, e deixe é você. Seu comentário. Você entendeu como que fatos semelhantes destroem uns e fortificam os outros? Gente, aprenda uma coisa: o remédio sempre está no veneno. O remédio sempre está no veneno. Quando você olha para o seu passado e você vê coisas negativas, lá está o remédio. Os países mais equilibrados do mundo, Holanda e Suécia, onde tem mais suicídio. Por quê? Não tem problema. Tudo. Aí as pessoas perdem a graça. Os jovens se jogam de prédios, se matam. Os problemas não são para nos destruir, os problemas são para nos empurrar para frente. Problema para uns pode ser fundo de poço, para outros pode ser mola, ele te joga para cima. Você compõe a sua história, você escolhe. Eu quero me referir rapidamente a um fato bíblico, daquela mulher pega em adultério. João 8, 10 a 11. Quando Jesus ergueu os olhos, não viu ninguém, só a mulher. E ele disse a ela: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? O que Jesus não pergunta para ela? O passado dela. Jesus não pergunta nada do passado dela. Ele pergunta o presente. Ninguém te condenou agora? Disse ela: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai em paz e não... Suponhamos que amanhã você encontrasse com essa mulher e você perguntasse para ela assim: quem é você? Ela poderia responder: eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa capaz. Onde eu tive a maior experiência da minha vida, e ontem eu comecei a escrever uma história nova. Mas ela poderia responder: quem é você? Eu sou uma mulher pega em adultério. Não é a mesma mulher? Ela escolhe a história que ela vai contar. Ela pode escolher ser uma vítima do que aconteceu a ela. Eu fui pega em adultério. Ou ela pode escolher ser aquela depois do encontro com Jesus. Eu sou alguém que fui acolhida, curada, remida. Hoje eu sou feliz e sou capaz de escrever uma nova história. Fala para quem está do seu lado: você é capaz de escrever uma nova história. Agora pergunta, eu quero saber. Pergunta: você quer escrever uma nova história? Última colocação. Quando você lembra do seu passado e dói, não é normal dor no passado. Quando você lembra do seu passado e dói, isto é sinal de que há problemas no seu passado não resolvidos, inacabados. E não são problemas que você tem que resolver com outro, são problemas que estão dentro de você. Você veio essa noite aqui para isso, para você fazer as pazes com o seu passado, abrir mão das coisas negativas e sair daqui uma pessoa nova. Amém? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD.
É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida.